Salve nação! E o caso do Bruno Henrique, hein? Teve esquema de manipulação de resultado com conversa vazada entre Bruno Henrique e apostadores. Tá causando uma baita polêmica e vai parar na delegacia. E eu tô imaginando que muita gente vai dizer, não, mas o clube tem que orientar. Gente, pelo amor de Deus, estamos falando de um homem de 34 anos. Que tinha 32 para 33 quando houve o jogo entre Santos e Flamengo, Flamengo e Santos. Prints das conversas do Bruno Henrique com o irmão. A conversa começa assim, no dia 29 de agosto de 2023, 2 meses antes da partida contra o Santos. Bora lá então entender esse caso criminoso envolvendo o Bruno Henrique após vazar mensagens e criar baita polêmica com o jogador. Se liga aí, ó. Eu acho que uma primeira nota, uma primeira participação, eu acho que foi correto. O Flamengo ali está esperando uma comunicação mais oficial, o desenrolar da situação. Eu acho o seguinte, essa primeira nota aí, ok. Mas caso o Flamengo seja comunicado que a investigação realmente existe, que realmente tem grande possibilidade desse envolvimento, eu acho que tem que ser afastado. Eu acho que o Bruno Henrique deveria ser afastado. Até porque você vai estar com um cara em campo com a cabeça em outras coisas. Você não vai ter um cara focado para jogar. Isso do lado esportivo. Segundo, porque, cara, está tendo uma investigação de participação em jogo de apostas com a camisa do Flamengo dentro do campo tomando amarelo proposital. Então o Flamengo tem que tomar uma atitude. A partir do ponto que seja comunicado, eu acho que o Bruno Henrique tem que ser afastado. Na minha visão. E para você, Mano, daqui a pouco a gente vai ver esse lance do cartão no jogo contra o Santos, no lance que ele se envolve junto com o Soteldo, jogador do Santos. Como que você viu a atuação do Flamengo? Como você acha que o Flamengo deveria agir diante dessa situação? Eu acho que essa nota é ok, porque no primeiro momento, se o clube não foi comunicado ainda, é verdade, para as pessoas entenderem, isso foi vazado, né? Ou seja, o Rodrigo apurou informações, outros colegas também, e isso é vazado para a imprensa de uma maneira, olha, vamos tornar isso público via imprensa. E foi o que fizeram, né? Ou seja, para causar justamente esse impacto, e esse impacto faz com que até a opinião pública se posicione e algo tenha que ser feito. Ou seja, diminui a possibilidade de você tentar, digamos, minimizar, né, o erro, porque vira um grande escândalo, é um escândalo, né? É um negócio muito sério. Mas acho que o clube, acredito, não é informação, é mais uma suposição minha, que nas próximas horas o Flamengo comunique que ele está fora do jogo. Ou que quando sair a lista de relacionados, que sai horas antes da partida, costuma ser assim, tem sido assim, que o nome dele não apareça. Hoje tem Flamengo e Juventude, 21h30 no Maracanã. Pelo que o Casão falou, foi muito complicado o cara ir para o jogo numa situação como essa, né? E a partir daí o Flamengo tem que fazer o quê? Acatar aquilo que foi determinado. Foi suspenso, acabou. O que houve com o Gabriel Barbosa, quando era atleta do Flamengo, que agora está no Cruzeiro. Problema lá do exame antidoping, não fez da forma adequada, não teria feito e tal. Foi afastado, suspensão e tal, não podia nem treinar no CT, foi treinar em casa e ficou afastado até o momento que ele foi autorizado a retornar, está até hoje esse imbróglio, né? Não tem muito o que fazer. No caso do Gabriel, eu acho que ainda houve uma situação de muito paternalismo. Ele foi aplaudido num corredor formado dentro do CT, não sei quem teve aquela ideia, como se ele fosse vítima, quando aparentemente ele criou um problema, né? Isso também não houve uma conclusão, mas ele não negou isso, né? Que ele não fez o exame direito, essa coisa toda. Então, se o Bruno Henrique de fato se envolveu, não tem que ter corredor de aplauso, tem que ter nada. Ele arca com as consequências dos seus atos e eu estou imaginando que muita gente vai dizer, não, mas o clube tem que orientar. Gente, pelo amor de Deus, estamos falando de um homem de 34 anos, que tinha 32 para 33 quando houve o jogo entre Santos e Flamengo, Flamengo e Santos, o jogo em Brasília. Foi na reta final do Campeonato Brasileiro de 2023. Então ele está perto de fazer 33 anos. É um adulto, um cara que está no futebol há muito tempo. Eles têm empresários, têm assessor de imprensa, não tem só família, tem mais gente que cerca um jogador de futebol. O jogador tem que ter noção da sua responsabilidade. Paralelo a isso, nessa mesma época, se eu não estou enganado, o Tonali, que hoje joga no Newcastle, foi suspenso. Ele jogava pelo Milan. E o Faccioli. Né? E o que acontecia com o Tonali? Ele apostava na vitória do time dele. Não pode. Você não pode apostar. Ah, mas eu apostei na vitória. Nem pra vencer, né? Não, mas eu tenho que vencer o jogo. Minha obrigação é vencer. Eu estou apostando que eu vou ganhar. Não, você não pode participar. No caso dos jogadores da Premier League, né, ele agora está na Premier League, ele cumpriu no Newcastle essa suspensão, fez até gol no final de semana contra o Manchester United. Eles assinam uma espécie de
um termo, né? As normas de conduta da Premier League. E lá diz, inclusive, que o cara não pode participar de nenhuma maneira de apostas. Não pode apostar, não pode se envolver, não pode nada. Porque ele participa do jogo. O mesmo vale para o árbitro, o mesmo vale para o técnico. Né? Um técnico pode manipular, pode escalar um jogador, pode fazer alguma coisa. E o que eu acho também que vai acontecer aí, talvez na defesa do Bruno Henrique, alguém vai argumentar, não, esse cartão já estava previamente, não importa se o cartão estava previamente, que é muito comum o jogador forçar o terceiro cartão em determinado jogo para não ficar... Mas o golpe foi exatamente em cima disso. Mas isso... Tanto que a pergunta que aparece no print, né, é justamente essa. Quando vão te mandar algo nesse sentido? Quando você vai tomar o terceiro cartão, que é o cartão certo? Não importa. Isso aí é algo que o clube define que o cara vai tomar o cartão, lá junto com o jogador força o cartão, toma o cartão, a gente pode discutir se isso é legal, não é legal, se deve, não deve, outra história. Mas você não pode se aproveitar disso, não tem muito cabimento. Você toma o cartão logo no primeiro tempo, garante logo o seu cartão. Né? E ele esperou até o final do jogo, mas talvez aquela tenha sido uma tentativa derradeira de tomar um cartão que ele não conseguiu antes. É possível também. Então, a situação é muito complicada. E tem também a situação do seguinte, se ele toma um cartão muito cedo e depois ele faz uma falta, Sim, ele seria expulso. Expulso. Deixaria o time com 10. Então, eu acho que ele foi levando. Chegou um determinado momento, faltando 10 minutos, Sim. Ele começou a forçar o cartão. Eu acho isso. Essa coisa de vamos organizar quando você vai tomar o cartão amarelo, né? Os times vamos organizar, que tal jogo é melhor você ficar de fora e tal. Esse daí é um dos defeitos do profissionalismo, o excesso de profissionalismo no futebol. Porque na minha época, você tinha 2 cartões amarelos e você ia pro jogo. Não tinha essa reunião com os diretores, estou falando de Corinthians, São Paulo, no Flamengo mesmo, quando eu joguei. Você está com 2 cartões amarelos, toma nesse jogo aqui para você ficar fora daquele. Era uma coisa tão... fora de contexto, que assim, você ia pro jogo com 2 cartões amarelos e depois, se você lamentava, se ficava fora de uma final. Aqui também matéria apurada pelo GE, prints das conversas do Bruno Henrique com o irmão. A conversa começa assim, no dia 29 de agosto de 2023, 2 meses antes da partida contra o Santos. O irmão pergunta para o Bruno Henrique, ô tio, você está com 2 cartões no Brasileiro? O Bruno, sim. Quando o pessoal mandar tomar o terceiro, liga para nós, hein? Eu tô aqui adaptando para um português que vocês consigam entender perfeitamente, porque o que está escrito ali às vezes não faz muito sentido. Aí o Bruno responde, contra o Santos. Aí o irmão pergunta, daqui quantas semanas? O Bruno, olha aí no Google. Aí o irmão diz que é no dia 29 de outubro e ainda pergunta, será que você vai aguentar ficar até lá sem cartão? KKKK. O Bruno responde, não vou reclamar, só se eu entrar forte em alguém. Aí o irmão do Bruno diz, boa, vou guardar o dinheiro, investimento com sucesso. Aí tem um novo print, né, do dia 7 de outubro, né, uma nova troca de mensagens entre os dois. Nesse mesmo dia, o Flamengo jogou contra o Corinthians, na 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Bruno Henrique pergunta para o irmão, Juninho, você consegue fazer um Pix no valor alto da sua conta? Aí o Vander responde, consigo, BH. Qual o valor? O Bruno Henrique, 10 conto, ou seja, 10 mil reais, né? E o Vander, consigo. Aí o Bruno Henrique diz, me manda seu Pix aí que vou te mandar os 10k. O Vander, irmão do Bruno Henrique, diz, fazer gol, hein? Aí tem um palavrão, né? Tá no meu cartola. O Bruno Henrique responde, e você transferir para o Pix, que eu vou te mandar aí. Aí o Vander manda um número de CPF, que a gente claramente não vai exibir aqui, né? E o Bruno Henrique diz, você não pode ser, temos nomes iguais. Aí o Vander, que é o irmão, diz, vai dar ruim? O que era? Aí o Bruno Henrique, vai, negócio de aposta aqui. Aí o Vander termina, uai, dá essa ideia aí que vou apostar aqui, tô precisando de dinheiro, kkkk. E aí, pouco mais de um mês depois da partida entre Flamengo e Santos, né, no dia 9 de dezembro, a polícia encontrou uma outra conversa entre o Bruno Henrique e o Vander, irmão dele. O Bruno Henrique diz o seguinte, esse aqui tá pesado, não dá pra você não. Aí o Vander, se eu ganhar R$1.000 tá bom, se for coisa certa. O Bruno Henrique diz, tem que ser 10k todo fim de semana.
E o Vander diz, tá, eu ia apostar agora, tô precisando de 1.000. Ia apostar agora, manda numa conta de terceiro e ele me manda. O Bruno Henrique, tô vendo aqui já, você não dá. E o Vander, entendi. Caramba, né? Tô trocando a palavra aí. Caramba, viu? Meu olho até brilhou. Dá para tomar cartão hoje não? O Bruno Henrique diz, dá não, tenho um já. Aí o Vander, deu certo, consegui aí. O Bruno Henrique ainda diz, deu, lajinha, que aí eu não sei o que é, né? Aí o Vander diz, boa, kkk, só comemorar agora. Tá apostando vitória ou cartão, algo assim? Aí o Bruno diz, não é nada disso não, parada de cavalo. Aí o Vander, tá. E aí tem um outro papo no dia 16 de outubro, ou seja, o Bruno Henrique está apostando em cavalo também, né? No dia 16 de outubro de 2023, 2 semanas antes do jogo contra o Santos. Aí o Vander, fala tio, bom ou não? Aí o Bruno Henrique, fala aí, beleza? O Vander, sim, e você? O Bruno Henrique, beleza. O Vander diz, tá com 2 de novo, hein? Quando for o terceiro, avisa eu, kkkk. O Bruno Henrique, caraca, me chamou pra falar isso? Tá de brincadeira, né? Aí o Vander, claro que não. Aí depois tem uma outra conversa no dia 31 de outubro, véspera do jogo contra o Santos, que é quando o Bruno toma o fatídico cartão. Ele já tinha tomado um cartão contra o Botafogo e esse seria o terceiro. E aí, nação, como é burro o Bruno Henrique, hein? Cara, que atitude de idiota, né? Vamos falar bem a verdade. Como que o cara pega e faz isso aí? Cara milionário. O Bruno Henrique é milionário e mesmo assim o cara cai num esquema de aposta. E você viu aí nos prints aí, ele falou, pô, esse esquema aí não dá não, é 10 mil reais todo mês. Porra, velho, o cara ganha pra caramba, o cara ganha uma bala. É um dos maiores salários do futebol brasileiro. E não é de agora não, desde a época do Santos, né, que ele voltou do futebol alemão, ele foi muito bem no Santos, considerado um dos melhores jogadores da posição no Campeonato Brasileiro, foi contratado pelo Flamengo, foi muito valorizado no Flamengo, porque primeiro ano que ele chegou praticamente já deu tudo certo, e mesmo assim o cara entra em esquema de aposta, com os babaca ali perto dele, que fica ali rodeando, urubuzando. O cara é burro, tem que ser muito burro pra cair em um esquema de aposta desse, como o Bruno Henrique, que é um jogador que ganha um salário milionário e mesmo assim tá se envolvendo com esqueminha de jogo ali. Pô, cartão amarelo, eu vou tomar cartão amarelo em tal lugar, eu vou tomar cartão amarelo em tal jogo. Que burro, velho. É esquema de aposta mesmo assim, é ilegal. O cara não sabe, mas ele tá manipulando uma partida. Ah, eu vou tomar cartão amarelo em tal jogo porque eu preciso ficar suspenso pra jogar no outro jogo. Tá manipulando. O cara é uma anta, ele não consegue entender que isso é manipulação de resultado. E ele não precisa, cara. Não precisa. Ah, vai ganhar 100 mil reais a mais. O cara ganha mais de 1,5 milhão por mês. É a mesma coisa você que ganha 1.000, o cara fala assim pra você, ó, faz um negócio legal aqui na tua empresa que eu vou te pagar 100 conto. Vou te pagar 100 reais, vou te pagar 50. Lógico que você não vai aceitar, você não é burro. Agora o Bruno Henrique é burro. Cara, uma anta, o cara joga toda uma carreira fora. O cara construiu, batalhou, deve ter vindo de baixo. Foi galgando ali seu lugar, jogou no Goiás, foi difícil, depois foi pra Alemanha, foi pro Santos, tá no Flamengo agora, é um dos ídolos do Flamengo. E o animal, o imbecil, vai e aposta. E coloca o cargo dele, toda a sua credibilidade em jogo pra tomar cartão amarelo. É uma anta, né? Não dá nem pra comentar aqui como é burro o jogador brasileiro, em especial o Bruno Henrique. Eu já vi isso muito acontecer em competições menores, né? Última divisão do estado do futebol paulista, os caras ganham 1.000 reais, o cara chega oferecendo 10 mil, o cara pega. E é burro também, né? É ilegal. Mas mesmo assim você consegue até parar pra pensar e falar, putz, o cara ganha milão, né? O cara aceitou porque foi 10 vezes a mais do salário dele. É errado, é ilegal. Os caras geralmente todos são punidos, óbvio, tem que ser mesmo, tá certo. Por mim, baniria do futebol e acabou. Agora, o cara que ganha 1,5 milhão, entrar em aposta por causa de 100 mil, por causa de 200 mil, é muita burrice, pelo amor de Deus. Fico irritado só de ficar pensando nessa possibilidade. Mas e aí, qual é a tua opinião? Quero saber, hein? Através dos comentários aqui embaixo desse vídeo, mas antes de você opinar, inscreva-se no nosso canal. Tem muita gente passando por aqui, esquece do principal, a inscrição. E ó, demora só 2 segundinhos, apertar um botão, você já tá inscrito. E bora encher de like esse vídeo também. Valeu, até a próxima!